Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de processamento de linguagem natural, chatbots, assistentes e até sobre um pouco do futuro de como a inteligência artificial e outros termos hypados vão mudar a nossa vida. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Vinícius Caridá, que é gerente de Data Science no Itaú. Como você tá, Vinícius? Opa, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E junto com ele, eu tô com o Caio Calado, do Bots Brasil. Tudo bom, Caio? E aí, Paulo, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo. E para essa conversa científica hacker, eu tô aqui também com o Alexandre Aquiles, que trabalha comigo na Lura, um dos líderes de tecnologia. Tudo bem com você, Aquiles? Tudo ótimo, Paulo. Eu queria começar essa conversa, então, trazendo esse termo que eu ouço desde a faculdade, hein? E na faculdade comecei no século passado, no milênio passado. Então o tal do NLP, processamento de linguagem natural, eu ouço ali no meu tempo em que não existia Deep Learning, ou até que existia a rede neural, mas eles não eram usadas assim, né, em camadas e em múltiplas, etc. E naquela época eu lembro que até começou a sair alguns softwares para fazer esse processamento, não só de voz, né, mas interpretar mesmo o que você quer dizer. E tinha softwares de treinamento em que você ficava repetindo e lendo a mesma frase 15 vezes. Não sei se vocês são dessa época, mas você pegava uma frase e você lia ela várias vezes. Você não treinava falando uma vez. Então era quase que grava aí eu vejo se o tom de voz é o mesmo. Sei lá, devia ser um if. Sabe quando a gente brinca que as pessoas falam inteligência artificial, você vai abrir o código-fonte, é um if que a pessoa escreveu? Acho que naquela época, realmente, o processamento de linguagem natural eram ifs, ou no máximo árvores ali, sintáticas, com algumas estruturas de dados engraçadinhas e avançadas. Acho que hoje tudo isso mudou. Então eu queria entender qual que era o cenário de NLP e hoje, o quanto que o computador entende e desmembra não só a voz, mas desmembra, faz análise sintática, semântica do que a gente fala. Não sei nem se a NLP é isso, não é? Então quem é que podia me ajudar a responder essa pergunta aí? Paulo, só pegando um gancho aqui, acho que então você é do tempo que o único assistente virtual que tinha era o clipe do Word, né? Aquele clipezinho que aparecia. Não existia Alexa, Google Assistant, esse era o assistente da bola da vez, né? Era o if, era um switch case, era melhor que um if, era um switch case. Falando um pouquinho do que eu entendo como NLP, que é o processamento de linguagem natural, esse termo ele começou a ganhar bastante mais relevância em meados dos anos 2000, mas basicamente ele engloba qualquer tipo de manipulação computacional da linguagem natural, que é como nós, os seres humanos, conversamos, né? Então, desde uma simples contagem de frequência de palavras, que é um processamento bem simples de texto, que é bastante usado, até um entendimento mesmo completo das interações humanas, análise de sentimento, etc. Tudo isso está englobado nessa grande caixa mágica aí que é o NLP. Eu falo que ganhou mais relevância dos anos 2010 para cá, porque foi quando começou a surgir algo que hoje a gente chama de embedding de texto. O primeiro grande embedding foi publicado em 2013, o autor é o Mikolov, ele trabalhava no Google ainda, é o Word2Vec, e foi algo que quebrou bastante paradigmas, né, nessa área. Mas como você mesmo citou, antes um pouco de surgir os embeddings, tiveram bastante atritos ali, o pessoal que era da computação e um pouco do pessoal mais voltado para linguística, porque o pessoal da computação queria começar a testar e aplicar as redes neurais e ver como que isso se comportava. Por outro lado, o pessoal da linguística tinha mais esse não, para eu conseguir entender alguma coisa, eu tenho que fazer essa análise sintática, morfológica, semântica, como que eu faço isso? Não sei se isso aqui é um verbo, não é um adjetivo, é um adjunto adnominal. Fazendo essas análises, que é o que a gente faz, e aí sim eu vou conseguir entender o texto. E aí, conforme o avanço desses deep learning, e aí depois a gente vai chegar aqui no hype máximo que temos hoje, que é o GPT-3, esses modelos com uma quantidade absurda de parâmetros e dados começou a, obviamente aqui de uma maneira até leiga falando, mas aprender essas coisas ali sozinha sem a gente ter que ensinar, né? Então, com esse monte de dados. Esse é um pouquinho de como que eu enxergo a área. Pois é, acho que agora ninguém mais sabe o que é oração subordinada, é adjunto adnominal, nem a diferença em função sintática e classe gramatical, e nem o computador sabe, certo? Tá lá ali no meio em alguns nós ativados e outros não, e nem ele sabe, nem a gente sabe, e os linguistas
linguistas perderam a guerra. Eu apostaria que é mais ou menos isso, é isso? Não, eu vou dizer que não. Todo mundo perdeu a guerra. Todo mundo tá nesse barco. É uma guerra que tá todo mundo aí. Eu vou, digamos assim, eu sou o lado humano desse podcast, então, aqui. Eu acho que na verdade, as pessoas que são da área de linguistas têm um grande poder nessa nova tendência que tá acontecendo. GPT-3, por exemplo, é um ótimo exemplo, porque ele pega vários dados, bilhões até de dados, e tenta processar para que a gente consiga criar, sei lá, diferentes tipos de conteúdos, diferentes tipos de narrativas a partir da análise desses dados. Mas voltando um pouco à parte de NLP e por que linguistas não perderam. No fim das contas, quem trabalha na parte de ciência de dados, né, sabe que tem uma parte importante que é fazer a extração dos dados, entender os dados e ver o que é que eles são. Quando os dados são textos, as pessoas que utilizam os dados, da mesma forma que uma pessoa desenvolvedora de software programa os códigos, uma pessoa que é linguística computacional, ela utiliza as palavras. Tudo isso aí que você falou, no fim das contas, vai ser transformado em vetores, vão ser analisadas de formas estatísticas, e se as pessoas que criam essas palavras ou criam esses modelos não utilizam uma proposta e estrutura adequada, vai estragar os modelos, e aí vai criar uma parada muito louca, desestruturada. E aí tem várias ferramentas linguísticas, tesauros, tautologia, tem várias formas que são muito importantes na área de arquitetura da informação, que ajudam pessoas, cientistas de dados, a, sei lá, a desenvolver esses modelos. Então, eu acho que ninguém perdeu. Tá todo mundo perdendo. Tá todo mundo no mesmo barco. E cada vez mais, né, talvez uma palavra hypada seja a parte multidisciplinar, cada vez mais a gente vai percebendo que essa palavra, embora seja hypada, ela é cada vez mais real, porque não existe hoje, é uma coisa que eu sempre tô falando muito ultimamente, é tipo a experiência da cauda longa. A gente tá tendo experiência pra tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem, tudo que a gente vê em filme, vê em gibi, tipo, a gente já tá vivendo Jetsons em algum... Só falta o carro voador, que não tá tão longe assim, mas quase tudo isso aí já tem. Mas então, eu queria trazer uma outra definição, e aí trazer uma visão um pouquinho complementar do Vinícius. Eu sou muito da área de humanas, né? Como eu falei, eu vou defender o lado de produto. Hoje a gente tem uma imensa quantidade de dados e a gente tem, às vezes, uma certa limitação, né? Pra observar, analisar, entender e ver além desses dados. Então, com as tecnologias hoje que a gente tem em mãos, a gente consegue fazer isso numa escala muito maior do que, por exemplo, há 10 anos atrás, que hoje a gente tá vivendo, tipo assim, um verão na área de inteligência artificial. Durante muito tempo, a gente falava muito sobre processamento de linguagem natural, mas de alguns anos para cá, devido a esse aumento, né, do poder computacional, da quantidade de dados e da possibilidade de analisar tudo isso de uma forma escalável, né, a gente começa a ver outras variações ou outros desdobramentos desse conceito. Então, hoje, por exemplo, existem algumas startups que estão não falando mais apenas em NLP, processamento de linguagem natural, estão falando de NLU, por exemplo, é Natural Language Understanding, é quando os modelos de inteligência artificial, elas passam a entender não apenas mais as estruturas das palavras, que aí, ou as estruturas das frases, né, quem é o quê, qual é a intenção de quem, quais são as entidades diante de uma sentença, né, de uma frase dita, e aí elas conseguem fazer correlações entre uma mensagem e outra. E então, por exemplo, hoje, de 2, 3 anos para cá, uma startup ficou muito em evidência, foi a Rasa. A Rasa é uma startup lá da Alemanha, mas ela se posiciona como uma startup de NLU. A startup criou um modelo open source, no qual as pessoas podem desenvolver experiências conversacionais contextuais. Então, utiliza sim a ideia de NLP, toda essa estrutura é utilizada, mas muito mais no sentido de entender as estruturas das sentenças, as estruturas das palavras, extrair intenções, mas extrair também entidades que dão contexto às intenções, mas aí elas passam a ir além, que é entender um contexto. E aí o NLU é algo que está contido dentro de NLP, mas é uma área muito específica. A missão da Rasa, por exemplo, é tentar fazer com que isso se torne algo mais acessível a qualquer pessoa que queira desenvolver experiências conversacionais ou utilizar ou criar, sei lá, uma outra palavra hypada que tá tendo agora é inteligência artificial conversacional, que é o que a galera tá começando a usar agora. Eu tô gostando desse podcast que eu tô podendo usar várias palavras hypes, aí vocês me falam se eu posso fazer isso ou se eu não posso, tá? Eu tô marcando você no bingo aqui, Caio, eu tô quase completando a cartela, vai lá, manda bala. Bingo! Eu vou ficar calado então. O povo gosta disso, você não tá vendo, já estão tweetando a respeito, falando, nossa, esse podcast, quando falam essas palavras difíceis aqui, ou da moda, você tá falando umas que não são nem da moda, sabe? São novas aí, estão no Early Adopters. É o verdadeiro hipster. O pessoal vai à loucura. Você não entendeu como eu já conheço. Falando do contexto, é exatamente esse lance do NLU, é que meu nome é Caio Calado, aí eu falei, eu vou ficar calado, que era brincadeira. É justamente isso, o NLU. Eu entendi, mas o GPT-3 ainda não entende essa. Com certeza não. Mas colocando
alguns pontos, até na colocação final, né, ele colocou que o NLU, ele acaba sendo algo que está contido em NLP, né, um pouco disso que a área hoje mais técnica entende. NLP é uma grande área da IA, dentro da IA, né, de Machine Learning, e aí você tem o NLP, que é o processamento de texto, e dentro de NLP, pode ter, acho que, algumas visões diferentes, mas dentro de NLP, o conceito geral tem várias outras siglinhas, que é o NLU, que é o entendimento do texto, o NLG é o Natural Language Generation, que é gerador de texto, e aí vai tendo essas outras aplicações. E aí dentro quando a gente, para quem vai depois nos ouvir e vai pesquisar um pouco disso, né, só colocando alguns termos sobre o que o Caio falou, cada uma dessas aplicações existem algoritmos ou técnicas específicas para tratar esses pontos. Então, quando eu falo de entidade, existem técnicas que a gente chama de NER, que é extração de entidades nomeadas, né? Quando a gente fala de intenções, aí vai pro lado de classificação de texto e assim por diante. Aí a gente tem análise de sentimento, tem uma outra área que é o que a gente chama de post-tagger, que é extrair essas informações do texto, o que é verbo, o que é o sujeito e etc, né? Tem várias áreas, sub-áreas dentro, e cada uma dessas sub-áreas utiliza de algum tipo de técnica e algoritmo para tentar extrair essas informações, e aí no geral a gente tenta usar esse conjunto de informações diferentes para tomar uma decisão melhor do que eu devo, como aquela conversa tá seguindo. E o último ponto que eu queria colocar nessa etapa, só para eu não parecer de vilão, né? O Caio falou, não, eu sou de humanas, então o Vini é contra os humanos. Não sou contra os humanos, eu sou Mas quando eu coloquei aqui no começo do podcast essa questão de o modelo neural ali ser um pouco, ter essa divisão inicial com o linguista, não é que o linguista ele perdeu a guerra, né? O linguista está presente hoje, principalmente quando a gente fala de aplicações de chatbot, etc. Isso é fundamental, né? O linguista nesse trabalho em conjunto. Mas o ponto que talvez eu não expliquei direito é que antes de eu classificar um texto, de saber a intenção do usuário, antes de eu extrair as entidades nomeadas de um texto, etc., por trás desses tipos de algoritmos que hoje, na sua maioria, são algoritmos supervisionados, por isso que o papel do linguista é fundamental para fazer a supervisão, é marcado, rotular dados, etc., sempre tem por trás um algoritmo não supervisionado, que é o caso do embedding. Então, hoje, para eu treinar um embedding de texto, que acaba, então, o que quebrou aqui as barreiras, né, foi o Word2Vec em 2013, mas aí depois veio o BERT, que há 2 anos atrás, que aí quebrou mais um paradigma, né? Esses algoritmos, eles são não supervisionados. Então, eu não preciso do linguista para treinar eles. E eles que trazem essa representação vetorial, traz essa proximidade semântica ou sintática das palavras, sem eu ter essa marcação do que é verbo ou do que palavra que é essa. Então, eu consigo gerar aqui, entre muitas aspas, um aprendizado da língua sem passar esse tipo de conhecimento. Ele pega um monte de texto, moe tudo lá dentro de uma rede neural e consegue gerar essa representação que depois vai ser de suporte para esses outros algoritmos supervisionados, que aí, obviamente, vai precisar de um linguista, de um X-Writer, de todas essas outras buzzwords de cargos atuais aí que vão trabalhar em conjunto para criar aplicações. Mas é isso aí. Eu queria pegar o barco andando e aí para explicar um pouquinho para a galera que tá ouvindo a gente um pouco dessas diferenças, né? Da pessoa que é uma pessoa linguista computacional e uma pessoa UX-Writer, que são 2 cargos que estão muito em evidência agora. Basicamente, uma pessoa que é linguista computacional, ela vai trabalhar muito na perspectiva de tentar ajudar, tipo pessoas como o Vini, a criar modelos cada vez mais, sei lá, inteligentes, mas tecnicamente é com a acurácia melhor. E ela vai fazer as análises das conversas, das intenções, das respostas que a inteligência dá e vai tentar usar a palavra como uma forma de programar a inteligência como um todo, sabe? E o corpo de conhecimento do que está sendo, sei lá, trabalhado. Cada caso é um caso, tá, gente? O outro lado é a pessoa que é a pessoa UX Writer. Hoje todo mundo fala sobre experiência, né? A experiência da interface, a experiência do serviço, a experiência do restaurante que eu fui, mas nem todo mundo pensava na experiência do conteúdo. E se a gente parar para pensar, o conteúdo em alguma dessas interfaces, seja um site, seja um app, ou no caso daqui, né, da nossa conversa, um chatbot, ou melhor ainda, uma interface convencional como um todo, a pessoa que é UX Writer, ela vai pensar na experiência desse conteúdo. O que é que essa interface fala, a forma que fala,
como fala. E então, são duas pessoas que trabalham com conteúdos, trabalham com conversas, mas a orientação, o foco é diferente. Uma olha linguística computacional, olha muito mais para a parte computacional da coisa, a parte, sei lá, do modelo da inteligência artificial, e a outra, UX Writing. UX vem de User Experience. Eu não gosto muito de usar o termo user, é a experiência como um todo. UX Writer, essa pessoa vai focar na experiência do conteúdo. E aí entra várias coisas, tá, gente? A gente pode ter vários desdobramentos aqui, mas no geral é isso. Linguística computacional vai muito para a parte de inteligência artificial, modelo, conteúdo, inteligência, acurácia. UX Writing vai para a parte de orientação, a experiência do conteúdo, a orientação que o conteúdo pode dar para as pessoas e por aí vai. É bem interessante, são duas áreas que estão bem quentes e eu acho que com cada vez mais a gente tendo interfaces convencionais, a gente vai ver a importância desses papéis, né? Quem quiser ver isso mais na prática, eu posso até dar uma sugestão de um outro podcast, que é um podcast que foi lançado super recentemente, se chama Sofia. Foi um projeto feito em parceria com a Spotify e teve um grupo de comunicação aqui no Brasil, que agora eu esqueci qual foi, mas é uma telenovela fictícia que vive no futuro, no qual algumas pessoas, elas se tornam a inteligência artificial. E aí tem algumas críticas, que aí eu não quero dar spoiler, tá, gente? Mas tem algumas críticas de que, tipo assim, quando eu falo, sei lá, com a Siri, na série, a Siri se chama Sofia. E aí quando eu falo com a Sofia, quem me responde não é uma inteligência, é uma pessoa do outro lado. E aí é uma pessoa do outro lado real. Sendo que essa pessoa do outro lado, ela fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí tem horas que a inteligência artificial intervém, tem horas que essa pessoa responde. Aí quem quiser escutar, são 6, 8 episódios, é 20 minutinhos, e é no formato telenovela. É bem imersivo, tem algumas discussões que a gente tem hoje, não vai apontar nenhum dedo, assim, olha, isso aqui tá acontecendo, esse aqui são os problemas, mas quando você vai entrando na vida da personagem, você vai sentindo o que ela tá sentindo, principalmente como é um podcast, né, uma experiência auditiva, você vai sentindo na palavra, né, no conteúdo que a pessoa tá falando. Quem quiser refletir mais sobre isso, é por aí. No fim das contas, é isso que acontece, tá, gente? Tem gente que vai ficar analisando o conteúdo, vai ter que melhorar a experiência, vai ter que melhorar o modelo da inteligência artificial, mas não é quando você fala, sei lá, com a Siri, não tem ninguém do outro lado, não, é a Siri, por enquanto. Ou talvez tenha, sabe? Eu lembrei aquele filme, Her, né? Ela, que o protagonista se apaixona pela assistente virtual, né? É interessante. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi NLP, eu pensei, putz, é Neuro-Linguistic Programming, mas não tem nada a ver, é Natural Language Processing. Nossa, achei que eu já tinha falado errado no começo do podcast. Você me deu que susto aqueles. Ô, Alexandre, eu queria até adicionar um ponto. Quando NLP é traduzido, vira PNL. E aí, se eu tiver alguma pessoa... Vamos falar de buzzword, né? Coach. Gente, coach não é PNL de coach, não, tá? Programação neurolinguística. Não é isso, gente. Bota aí no bingo, Paulo. Coach, usei essa palavra. Daqui a pouco eu vou usar mindset. Boa. Mas aí, enquanto desenvolvedor, assim, o que eu posso fazer? Vamos dizer que eu tô fazendo um e-commerce. O que eu posso fazer com alguma solução de NLP, NLU? E se eu tenho APIs para isso, que eu consigo usar, assim, de maneira mais fácil? Ou eu preciso ter um especialista na área? Cara, acho que boa pergunta do Alexandre, né? Porque a gente começou a enviesar aqui o podcast, né? NLP, assistente virtual, que são coisas que acabam surgindo, né? Mas não é a única aplicação. Tem muitas outras aplicações que a gente pode usar e no e-commerce tem várias delas. Uma que eu costumo usar muito em alguns exemplos é, por exemplo, para classificar review de produtos. Então, se você quer saber como que aquele seu produto está sendo avaliado, além do joinha ali ou as estrelinhas, você, sem ter a necessidade de alguém lendo todos os reviews, imagina a Amazon tendo que ler todos os reviews de produtos para entender o que os clientes estão falando, né? É possível automatizar desde algumas classificações simples, né, de se o sentimento ali daquela frase ele é neutro, positivo ou negativo, até classificações mais complexas, para entender se é uma reclamação, o tópico mesmo daquele, se o sentimento é negativo, mas é uma reclamação, se o sentimento é negativo, é reclamação do produto, ou da empresa, ou da entrega, começar a criar esses ramos, tendo essa análise cada vez mais profunda. E aí outra coisa interessante, que é importante citar, que a gente fala aqui do hype, né, do GPT-3, que talvez é a bola da vez, mas hoje, no mundo real aqui, né, no dia a dia nosso de trabalho, você consegue resultados muito interessantes para aplicações com técnicas muito mais simples que o GPT-3. Às vezes, com pré-processamento de texto, tem várias técnicas clássicas de fazer
remover stop words, são palavras que às vezes não tem tanta relevância para aquele meu contexto. Tipo, dar as preposições. Isso, exatamente. É o clássico. Fazer análise, por exemplo, uma muito usada ainda, que é o bag of words, a tradução saco de palavras, né? Eu pegar as palavras que mais aparecem, quanto que elas aparecem. Uma outra técnica bastante conhecida que é o TF-IDF, que ele vê a frequência inversa de como que essas palavras aparecem no texto. Então, essas técnicas relativamente simples ajudam muito a pessoa que está desenvolvendo alguma coisa. E aí tem várias bibliotecas prontas, em Python principalmente, né? O NLTK e o Space, eu acho que são as mais conhecidas, mas também existem já APIs que você pode usar. No caso de análise de sentimento, hoje os grandes cloud providers, né? O Google, a AWS e a Azure, né? A Microsoft, os três têm APIs que você manda um texto e ele te retorna se aquele texto tem um sentimento positivo ou negativo. Também te retorna essa análise de post-tagger, né? Tenta identificar o que é um verbo, o que não é. Também tem APIs que você passa, ela retorna o tópico que está sendo discutido. Você está falando sobre alimentação, você está falando sobre automóveis, enfim, também já tem. Então, essas análises um pouco mais genéricas, você já tem APIs prontas, você não precisa se preocupar. Para análises um pouco mais robustas, também existem ferramentas aqui, algumas bibliotecas que ajudam bastante também o desenvolvedor a fazer essa análise. Um desafio eu acho mais complexo hoje, quando a gente fala de e-commerce, é quando você fazer a categorização de produto. Isso, pelo menos as pessoas que eu conheço que trabalham com e-commerce falam que isso é muito difícil. E eu acho que todo mundo já teve uma experiência de ir lá no e-commerce e procurar, sei lá, televisão. Esse dia eu tava procurando monitor. Aí vinha lá uma coisa nada a ver de monitor, vinha parafuso, vinha umas coisas, e ainda mais agora que os e-commerce são marketplace, não vendem só os produtos dele, nossa, começa a vir um monte de coisa que não tem nada a ver, que acaba sendo um outro problema da computação aqui, que envolve NLP, que é o Information Retrieval, né, que é recuperação da informação, que é um outro problema que acaba envolvendo busca e etc. Então, as aplicações aqui de NLP, elas são muito amplas e dá para fazer coisas simples ou usar APIs que já conseguem trazer um resultado interessante. Pessoal, ou vocês se animaram muito com a inteligência artificial no geral, ou eu não entendo tanto o que é o NLP na prática engloba. Eu aposto que é a segunda. Vocês colocaram, e eu não imaginava que Siri ia aparecer nesse momento, por exemplo. Pra mim, o NLP era só pegar o texto e falar realmente, olha, tem essa entidade aqui. Era fazer um data miningzinho, na época tinha até esse nome, acho que antes desse artigo de 2003, antes do Word2Vec. Aliás, isso aí é coisa antiga, né? Mas acho que teve um momento que tinha essa palavra muito, né? Entidades, do domínio, da semântica. Era muito girado nisso. E também na classe gramatical e tal. Pra mim, eu achava que era isso. Eu pegava um texto, obrigatoriamente texto, passeava e falava, olha, tá aqui o nome, Vinícius Caridade. Tá aqui ele, o verbo, e então é uma ação. Isso aqui é uma ação. Logo, essa aqui é outra entidade, provavelmente linkada com essa aqui, que deve ser a mesma entidade. Pra mim, esse era o NLP. Mas vocês estão colocando dentro do NLP, reconhecer a voz e reconhecer o que a pessoa quer e talvez até responder. Tudo bem, tá? Eu não gosto, acho que a gente nem precisa aqui. O objetivo do podcast não é, atenção, NLP tá? Até porque os boundaries de tudo hoje em dia foi tudo pro ralo. Mas eu queria ver, o NLP é só interpreta a voz e descobre o que quer fazer. Aí depois, voltar com o que se deve fazer. Aí a inteligência artificial, planejamento do tipo... Só queria que ficasse um pouquinho mais claro, porque vocês foram longe, eu adorei, mas eu queria NLP, processamento de linguagem natural. É só pegar o que a pessoa falou e falar, isso aqui é a pessoa, essa é a ação e etc. Ou não, é mais longe. Tudo bem se vocês conflitarem a resposta, tá? É até melhor se conflitar, né? Que aí gera polêmica, gera mais engajamento. Mas assim, vou começar falando. A minha opinião é que NLP é algo maior do que só pegar o texto simplificadamente e extrair algum dado, por exemplo, a entidade do texto, tá? A gente na computação classifica, né? Pelo menos alguns pesquisadores, até a parte que é o converter voz em texto, que é a primeira etapa aqui dos assistentes virtuais hoje, está dentro de NLP. E a parte de voltar depois, né, eu gerar um texto de resposta. Depois que eu entendi o que o usuário falou e eu gero um texto que é diferente do que a Siri faz, diferente do que o Google Assistant faz hoje, 100% dos chatbots atuais fazem, todas as respostas elas são pré-criadas, aí mais uma vez reforçando o ponto do Caio, né, de precisar desse time multidisciplinar, e aí que vem todo o entusiasmo do GPT-3, mas gerar textos de resposta com base no
no comportamento daquele usuário, no que aquele usuário fala, e etc. Isso acaba também tá dentro de NLP, mas aí tem uma sub-área que é o NLG, que é a parte de geração. Mas na minha visão, o NLP é algo bem grande, que envolve desde converter a voz em texto, extrair parte sintática, semântica, morfológica daquele texto, extrair entidades, fazer tradução tá dentro de NLP também, né? Você fazer o Google Translate é uma aplicação de NLP, recuperação da informação, outra aplicação que foge um pouquinho de chatbot, mas que é bastante usado aqui, principalmente como benchmark dessas aplicações, que é o Question Answer. Então, eu tenho um texto, eu faço uma pergunta, eu tenho um algoritmo que basicamente lê o texto e tenta achar a resposta daquela pergunta no texto. É quase uma interpretação de texto. Tudo isso tá dentro de NLP pra mim. O meio que acontece, toda essa mágica, é o processamento de linguagem natural. E aí tem a parte, como o Vinícius falou, de entender o que a pessoa falou. Quando eu falo entender, não é entender semanticamente, é só entender, tipo, Caio calado. O computador tem que entender que é C-A-I-O espaço C-A-L-A-D-O. Tem que entender isso. Então, esse é um exemplo. Tem também a parte de entender o que é que eu quis dizer. Eu quero falar com o Caio calado. Tem tudo isso, tem toda essa mágica. Mas numa visão mais de, tipo assim, e aí tentando conectar um pouco a ideia, tipo assim, uma visão prática, né? Tipo, eu vou fazer sozinho algo utilizando inteligência artificial ou vou fazer sozinho, sei lá, criar um chatbot do zero. Existe uma confusão, isso é uma opinião do Caio, tá? Deixando bem claro. É que muitas das vezes as pessoas associam chatbots com IA e às vezes se atrapalham um pouco, porque a IA é uma ferramenta que pode ser usada no chatbot. Um carro, tem um carro e tem a gasolina, que dá poder pro carro andar. Sem a gasolina, o carro pode andar. Eu posso empurrar ele, né? Eu posso empurrar ele na ladeira abaixo. Enfim, tem várias formas de eu fazer com que o carro ande. Mas se eu usar a gasolina, pode ser que ele vá mais rápido. E pode ser que ele ganhe potência. Então, a IA, nesse caso, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada nas interfaces conversacionais. E muitas das vezes, o uso dela tem, sim, processamento de linguagem natural. Tem, sim, essa geração, como o Vinícius falou. E tem, sim, outras aplicações práticas no projeto. E aí, quando eu falo inteligência artificial, embora eu esteja utilizando processamento de linguagem natural, a utilização dela é muito mais ampla. E aí eu consigo usar em diferentes áreas do projeto. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Um que é muito forte, é muito exemplo, ou é muito claro, é utilizar a inteligência artificial, utilizar o processamento de linguagem natural como atalhos linguísticos, atalhos conversacionais. Eu quero comprar uma pizza. Eu posso utilizar o processamento de linguagem natural para entender isso de uma forma mais clara e eu tentar dar uma resposta mais objetiva. Quando eu falo eu quero comprar uma pizza, eu tô dizendo, declarando a intenção. O que é que eu quero fazer? Comprar o quê? Uma pizza. Mas a máquina sabe? Não sabe. Então alguém tem que sentar e ensinar a máquina o que é cada coisa. O que é de fato uma intenção, o que é que uma intenção de compra dentro de um determinado contexto e um modelo de fato representa, porque comprar uma pizza é diferente de comprar uma casa. As duas intenções são parecidas, mas dentro de um banco, por exemplo, que é onde o Vinícius trabalha. Eu quero crédito. Crédito pode ser muita coisa. Pode ser crédito, cartão de crédito, crédito de limite de crédito, pode ser crédito que eu quero crédito para, enfim, fazer outras coisas. Então tem todas essas desambiguações. Então, em linhas gerais, atalhos convencionais. Então, eu utilizo o processamento de linguagem natural para entender as intenções e tentar extrair as entidades. E aí, o que é entidade? Lembra o exemplo que eu falei de eu quero comprar uma pizza? Eu quero comprar uma pizza é uma intenção. O que é que eu quero comprar é uma pizza. Mas se eu falar assim, eu quero comprar uma pizza de calabresa, a intenção continua a mesma, mas a calabresa me fala qual é a pizza. Desculpa, gente, vou usar vegana, tem que ser uma palavra hypada, né? Tipo, comprar uma pizza vegana. O vegana, nesse caso, é uma entidade que eu treinei o modelo dizendo, olha, quando alguém falar vegana, entenda isso como uma intenção ou como uma entidade de sabor. E esse sabor, pra mim, é conhecido dentro do meu domínio. E aí pode ser vegana, napolitana, marguerita. Nada disso acontece, tá, gente? É consequência. Alguém tem que fazer algo. E aí, hoje no mercado, existem várias ferramentas, plataformas que oferecem esses serviços, que tentam facilitar a vida de quem tá criando. Aí entra o Luis da Microsoft, entra o famoso Watson da IBM, entra o Dialogflow, entra também o GPT-3, mas aí a gente vai chegar no hype. Esse eu acho que é o ponto alto do nosso hype aqui. Vou deixar isso pra depois. Mas enfim, vocês viram que eu falei muita coisa. E é só um exemplo, tá? Atalhos conversacionais. Tem a parte da análise e curadoria. Eu posso utilizar modelos de inteligência artificial para entender o que é que tá acontecendo com o bot, como é que tá o conhecimento dele. Aí entra algumas outras buzzwords para quem é da indústria. Matriz de confusão. Vini, me ajuda. Esse pra mim é o buzzword bem confuso, que é uma forma de analisar exemplos e as respostas. Sei lá, eu falo isso, o modelo entendeu isso. E aí eu vou tentar... É isso, né, Vini? Eu vou tentar analisar se o modelo tá entendendo, se ele tá balanceado, se tem verdadeiro positivo, falso negativo. É por aí.
aí, né, Vini? É por aí. Todas essas ferramentas, né, que você citou, Watson, Luz da Microsoft, da Logflow do Google, e que eu acho que são os mais conhecidos, todos O eles... Rasa, não esquecer dele. O Rasa também. Todos esses têm por trás, né, porque para o usuário que vai criar alguma aplicação de NLP, acaba ficando transparente, mas por trás tem vários modelos de NLP que vão entregar de maneira mais simples, né, um black box, esse reconhecimento do texto, seja das entidades, seja das intenções. Então, o usuário ali, ele faz essas marcações, como o Caio colocou, e por trás a ferramenta já tem os modelos pré-treinados para classificar. Acho que é mais ou menos nessa linha. Como a gente citou bastante coisa aqui, até o próprio GPT-3 que nós vamos falar, ele é baseado em um algoritmo, uma arquitetura de Deep Learning que o Google lançou, que chama Transform. Então, o Google, ele acaba sendo aqui das empresas mais reconhecidas aqui na área acadêmica, né, de algoritmos estado-da-arte em processamento de texto. Eu convido aqui o ouvinte para fazer um teste em tempo real. Vocês abrem um Google agora e pesquisam no Google assim, ó, me mostre foto de cachorros, exceto beagles. E aí o que vai acontecer é que ele só vai te mostrar foto de beagles, que é um pouco disso, né? Eu acho que tem a parte bonita da coisa, né, que é as aplicações que já existem, mas existem essas dificuldades da língua, né? Não é tão simples entender, principalmente o português, nessas ambiguidades. Testei aqui e foi isso mesmo. E eu acho que é isso que por isso que essa área tá tão em evidência, e por isso que quando a gente fala aqui do GPT-3, que tem 175 bilhões de parâmetros treinados e mais de 300 bilhões de tokens de texto para treinar, que traz toda essa mágica aqui, esse entusiasmo do pessoal. Eu queria até trazer um outro viés, que complementa um pouco a visão do Vini, é que hoje a gente está colocando em prática décadas de conhecimento, décadas de pesquisa, anos, tipo, tudo que a gente faz hoje são vários modelos, várias teorias que no passado a galera não tinha o poder computacional que a gente tem hoje. Aí hoje, o Vini pode até me corrigir, né, de 10 anos pra cá, por exemplo, o Rasa surgiu em 2016. A gente tá começando a ver coisas novas, começando a desenvolver coisas novas baseadas no contexto que a gente tem hoje. Porque antes era necessário um poder computacional muito grande para fazer análise desses dados. Até que alguém pensou assim, vamos pegar uma GPU de uma parada aí de gamer, vamos colocar uma parte de machine learning, vamos ver se o computador roda. Rodou e aí tá rodando até hoje. E aí cada vez mais a galera tá descobrindo novas coisas. E aí o GPT-3, por exemplo, ele traz pra gente novas oportunidades que a gente nem sabe ainda. Vão ter outras discussões que a gente ainda vai tentar entender as implicações dela, a forma como a gente se comunica também tá mudando. Então tem a parte de processamento em linguagem natural interessante, mas é um pouco confusa, porque isso entra num dilema nosso também, né? Tipo, imagina só, no dia que o computador entender tudo que a gente fala, da forma que a gente fala, até as coisas ambíguas, acho que a gente ficou completamente previsível, né? E aí tem aquele filósofo lá, John Lucas, que ele fala, no dia, até procurar aqui a citação dele, que eu compartilhei esses dias, teve tem uma série do Quartz chamado Quartz, Quartz, que é uma revista americana que se chama Máquinas com Cérebros. E aí tem alguns vídeos bem interessantes de simulações, de pesquisas e coisas, de pessoas que estão estudando o uso da tecnologia nas nossas vidas. E aí lá tem várias discussões, assim, algumas delas bem bizarras. Por exemplo, a réplica. A réplica é um modelo de inteligência artificial que tenta ser uma réplica de você. Aí você vai conversando, é um chatbot, você vai conversando, e na verdade é um chatbot / Tomaguchi. Você vai conversando, aí vai ganhando level, vai ficando mais inteligente, e aí a ideia é que vai ficando igual a você. E aí, gente, ó outra buzzword aí. Quem for ver a história da réplica, da startup, e ver como é que ela aconteceu, como é que ela nasceu, vai dizer assim, gente, isso é um episódio de Black Mirror. Por quê? Isso que eu pensei. Como é que surgiu, né? Era uma startup de inteligência artificial, um dos fundadores, um rapaz, ele morreu, a fundadora, agora eu esqueci o nome dela, ela sentia muita falta, que era um amigo dela, tipo, era uma pessoa que sempre estava presente na vida dela, e ela pensou assim, pô, a gente tá fazendo uma startup de inteligência artificial, será que se eu pegar todas as nossas conversas e colocar nesse modelo, será que o meu amigo vai voltar? E aí voltou. E aí, gente, é um rolê muito louco. A gente tem hoje várias outras discussões que a gente não tinha e vai ter. Eu ia até falar um ponto, mas eu me esqueci. Tem uma questão que a gente ouve falar assim, que é o efeito
dessas tecnologias no emprego, né? Na empregabilidade das pessoas. E o GPT-3 parece que está chegando até no programador, né? Desenvolvedor de aplicações. O que vocês acham disso? Boa colocação. Antes de chegar no GPT-3, eu vou comentar um ponto, pegando o gancho do Caio, dessa parte mais filosófica, né? Mas também da implicação disso na nossa vida. Antes do GPT-3, a OpenAI lançou um algoritmo que era o GPT-2. Eu tô com medo que vocês vão chegar, não, a gente vive no Matrix ou não, cara. Eu tô adorando, porque já vai cair nessa discussão, eu tenho certeza. Não, será que nós vivemos numa simulação? Mas bora lá, continuem, que tá muito bom. Eu tô comendo pipoca aqui. Boa. Cara, mas vai direcionando aqui, porque senão a gente vai ficar até meia-noite. Esse podcast vai ter umas 4 horas. Temos mais 15 minutos aí, dá pra chegar na Matrix, vai lá. Vamos lá. O GPT-2, que a OpenAI lançou, o algoritmo foi em mais ou menos fevereiro de 2019, né? Então já faz mais de um ano. Ele já trouxe uma quebra de paradigma, porque até se você pega a publicação da OpenAI original, até um case clássico lá é que você dá um começo de um texto e ele gera um texto para você. E um desses textos é falando que foi encontrado unicórnios, que unicórnios existem, e cara, o GPT-2 montou um texto, não, porque um pesquisador da Bolívia foi nos Alpes, não sei da onde, e sabe, ele montou um texto que não... Parece não texto que eu recebo pelo Zap. O texto conciso. E na época que a OpenAI, né, ela tem muito essa... um grupo de pesquisa, né, que tem esse viés de open source na sua raiz. Quando eles criaram o GPT-2, eles falaram, tá aqui o paper, mas nós não vamos liberar o código, porque a chance disso aqui criar uma onda mais forte ainda de fake news é absurda. Porque isso aqui, pra começar a gerar texto de fake news, ou começar a gerar texto para influenciar opiniões, então eu vou gerar um texto, eu sei que o Paulo, ele gosta de tecnologia, então para influenciar ele numa eleição, eu vou começar a sugerir um texto, mas vou começar a puxar o assunto no viés de tecnologia. O Alexandre, por exemplo, eu sei que ele é vegano, então eu vou começar falando do candidato que é contra também carne, e aí eu vou criar todo um ambiente de contexto baseado no perfil do usuário, né? E esses modelos aqui mais robustos de geração de texto, ele consegue estar chegando nesse patamar, tá? Então realmente um pouco assustador o lado negro que isso pode ter. É um pouco assustador. Mas no caso, o GPT-3, que o Alexandre comentou, ele foi lançado mais ou menos em meados de março, né? A aplicação. Ele não tá open source, o código dele não é open source. Inclusive, teve algumas publicações, né? Por um lado, o poder computacional trouxe a possibilidade de treinar um GPT-3 com essa infinidade de parâmetros, mas a estimativa de gasto para treinar esse modelo foi de $5 milhões de custo computacional. A OpenAI tem uma parceria forte com a Microsoft, então foi tudo treinado na cloud Microsoft, e a estimativa de custo para treinar foi $5 milhões, ou seja, não é para qualquer um que vai treinar esse modelo. Eu vou treinar aqui. Não vai. Dado todo esse custo, não só o custo computacional, mas todo o custo intelectual, né, o grupo de pesquisadores envolvido, etc., ele é disponibilizado via API, então você não tem acesso ao código. Hoje essa API você se inscreve para ter acesso. Eu me inscrevi, mas ainda não me deram acesso. Não conheço nenhum brasileiro que conheceu, que foi concedido acesso, mas você pode se inscrever para ser um beta tester, mas já foi declarado que isso vai ser cobrado em breve, não vai ser um serviço gratuito. Inclusive tinha um site que eu entrei aqui ontem, né, quando eu tava me programando aqui pro podcast, tinha um site que chama Talk to Transform, que você entrava e já tinha uma aplicação que tinha o GPT-3 por trás, né, da própria Hugging Face lá do Facebook, que usava o GPT-2 por trás. E agora você entra no site e tá lá, cara, estamos muito felizes que mais de milhões de pessoas todos os dias vêm testar, mas isso tá gerando um custo pra gente de $20 mil, não sei se são diários ou então a gente tirou do ar, aí você tem que se inscrever aqui pra usar, porque todo mundo quer, a hype, todo mundo quer usar, todo mundo quer testar, então isso o uso tá um pouco controlado, mas sem sair muito da pergunta do Alexandre, quem conseguiu esse acesso a essa API, que foi disponibilizado, né, o algoritmo foi em março, quem conseguiu esse acesso começou a criar algumas aplicações já, consumindo essa API. E essas aplicações, dado esse poder até meio mágico aqui do GPT-3 de interpretação do texto, as aplicações são fenomenais. Integraram o GPT-3 numa ferramenta de design gráfico, onde o usuário vai lá e vai escrever, não, eu queria um app, que na tela desse app vai ter uma foto, embaixo dessa imagem vai ter um coraçãozinho, vai ter que descrevendo um
pouco a tela do Instagram, e aí você dá um run, ele roda e já gera um protótipo pra você, sabe? Sem conhecer nada. Eu vi isso e fiquei assustado. Então, e aí outras aplicações também, você pega, eu queria um sistema onde o usuário tem um montante de dinheiro que é correlacionado a números, e aí conforme ele vai usando, vai debitando desse tal, cara, gera a estrutura de código daquele pedido em linguagem natural. Ele não converte só, ele não faz ele interpreta o texto e o output pode ser, dada essa interpretação, um código, dada essa interpretação, um protótipo em tela, ou uma tradução para uma outra língua, como ele é um pouco do que o próprio paper fala, né? O título do paper não é GPT-3, né? É Language Model are Few Short Learners, que é você aprender com poucos exemplos, porque ele já foi treinado com muita coisa, e interpretar vai ser mais generalista. Você não é só interpretar, por exemplo, classificação de texto ou só extração de entidade. É você interpretar e converter isso para várias aplicações. Então, quando surgiu as aplicações, cara, começou a dar esse boom, esse hype todo, né? Porque essas aplicações são realmente fantásticas. E um dos reviews que eu vi, e aí eu vou parafrasear a pessoa que eu não lembro o nome da pessoa, mas a minha opinião bate muito com a dela, trazendo aqui a pergunta do Alexandre isso vai acabar com a vida do programador? Isso não vai ter mais trabalho? Não, eu não acredito nisso, a médio prazo, com certeza não, mas eu acredito muito que vai potencializar. Então, da mesma forma que, não sei se eu vou falar a data certa, mas há 20 anos atrás, quando o Paulo estudava ainda, né? Há 20 anos atrás, que não existia Stack Overflow, e aí você o programador tinha que se virar, com certeza demorava mais para resolver um bug, demorava mais para prototipar. Demorava para apertar Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Agora, cara, surgiu o Google, surgiu o Stack Overflow, surgiu um monte de frameworks que ajudam, acabou com o programa. Não, mas veio toda essa ideia do ágil, né? De entregas mais rápidas, prototipação mais rápida. E aí eu acredito que produzir mais, né? Exatamente. E aí o GPT-3, essas aplicações se materializando, vai primeiro dar mais empoderamento para um time de produtos, né? Onde eu não vou, quero fazer um protótipozinho. Preciso de um cara para desenvolver. Não, vai pedindo ali. Não é o que vai para produção, mas a prototipação vai ser muito mais rápida. E vai poder também auxiliar ali os programadores, os desenvolvedores. Então eu vejo muito mais nessa linha de meio que um framework que vai auxiliar, principalmente nesse mundo de, mais uma buzzword aí, Agile, né? Mundo de Agile, vem o GPT-2 e vai nos ajudar aí no dia a dia. Eu queria trazer uma outra buzzword. Eu acho que a gente já contemplou, assim, o GPT-3. Acho que tudo que a gente ia falar é por aí. Gente, é muito massa, é muito incrível, mas quem tá com medo que o emprego vai perder o emprego, alguma coisa assim, eu diria pra você ficar de boa. Tipo assim, na verdade, eu acho que você vai ter mais oportunidades agora, porque a GPT-3, ela abre um leque criativo e de criar coisas que a gente nem imagina. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um artista que eu gosto, que o nome dele é Olafur Arnalds. Ele é um cara da Islândia. Ele lançou um álbum recentemente chamado Remember. E é um álbum feito com o uso de inteligência artificial. Se você jogar o nome dele, né, Olafur Arnalds, e colocar só strings, robot, strings de corda, né, mas em inglês e robot, no YouTube você vai ver um mini documentário dele de 5 minutos falando como é que ele utilizava a inteligência artificial para ajudar ele a criar uma música. Por quê? Ele tocava uma nota, o modelo sugeriu uma próxima nota que tinha a ver com o jeito de tocar nele, mas ele não sabia qual era. E aí esse desafio de tentar ir colaborando e co-criando com a máquina fez com que ele criasse o álbum dele. Quem quiser escutar uma mistura de música clássica com eletrônica, é uma coisa bem rica, assim. E aí, gente, as possibilidades são infinitas, né? Quem não tá usando os filtros do Instagram? É isso aí, gente. É inteligência artificial também. Não é Tinha só... um professor meu que ele falava de um sistema de amplificação de inteligência, né? Me parece. Era isso que eu ia falar. O termo acadêmico seria criatividade aumentada, ou augmented creativity. No caso, a gente tá utilizando a mesma coisa, né? Tem realidade aumentada, tem realidade mista hoje também. Nesse caso, é criatividade aumentada. E aí, gente, eu queria trazer um outro viés pra vocês, que essa é uma coisa muito interessante que as pessoas acham confusa. Eu acho que cada vez mais, quanto mais tecnologias a gente for tendo nas nossas vidas, a gente vai voltar a ser mais ser humano, ser uma pessoa humana. Hoje, na área de design, por exemplo, a gente já fala sobre NUI, o NUIs, que é Natural User Interfaces, são as interfaces naturais. Eu tô aqui em casa, eu falo, as coisas acontecem. Se eu pedir pro Google tocar uma música, vai tocar. Mas eu não toquei nada, eu só falei. Tipo falar com vocês aqui. E acontece. Se eu tô usando um óculos de VR ou um óculos tipo HoloLens, que eu posso fazer com realidade mista, tô mexendo com o ambiente, mas não tem nada aqui. Então a gente vai ter cada vez mais outras interações que vão tentar remeter a um mix, né? Das coisas naturais com as coisas humanas. Mas sempre, cada vez mais, a gente vai ver que a importância de ser uma pessoa humana vai ser necessária. E aí só trazer
um exemplo super recente, tá, gente? E essa é uma coisa um pouco triste, e pra quem tiver ouvido, eu espero que você não fique triste, e aí eu não sei se a galera vai editar, mas GPT-3, né? GPT-3, ela usa muito dados. Hoje, quando você procura coisas na internet, isso vai deixando um rastro digital seu. As pessoas não sabem, mas tem uma parada chamada cookie. Sabe quando você vai na casa de alguém dá um cookie pra você? É tipo isso. Sendo que, no caso da internet, os sites vão sabendo o que você tá fazendo. E aí, com o tempo, você vai procurando coisas. Tem empresas que têm ferramentas de análise, e quando você, sei lá, tá falando com alguém no WhatsApp, e aí do nada você vê um anúncio de uma conversa sua em outro lugar, não é o WhatsApp que tá vendo a sua conversa, é que você em algum outro lugar deve ter procurado isso. E aí aparece. Hoje tem vários memes da galera ensinando a fazer isso. Tipo, vou pegar o celular do meu pai e da minha mãe, vou pesquisar aqui, viagem Disney, alguma coisa, porque isso vai fazer com que meu pai e minha mãe vejam anúncios disso. Já acontece, já tem uns memes desses. Mas é que tá. O dado em si, ele tem um problema, que é a latência. O dado, ele tem uma validade. Às vezes, o dado, ele tem um viés. E aí, entra o valor humano. Por quê? Só as pessoas vão ter o discernimento moral, né? De analisar o que é que tá acontecendo. Um caso que aconteceu, tipo, muito recentemente, que aí é o que eu vou trazer pra vocês. Esses dias, uma pessoa faleceu dentro de um supermercado, lá no Nordeste. Não sei se vocês viram esse caso. E aí, o que é que a galera fez? Tampou o corpo da pessoa morta no meio do supermercado. Gente, olha aí, no meio do supermercado. O corpo ficou lá 4 horas. E aí, uma galera comentou, o que é que isso aconteceu? Eu só joguei o nome da marca em alguns lugares, procurei. 3 horas depois, começou a aparecer anúncio pra mim da marca. Eu fiquei, tipo assim, pistolaço, tipo assim, que absurdo, gente. Mas e aí, a culpa é de quem? Da marca? Por quê? Ela rodou um anúncio, o anúncio tá na internet, ele só vai ver os dados. Ele não considerou a minha busca. Isso é algo de ser simples de ser resolvido? Não, não é. Por quê? Porque as engrenagens, as estruturas da internet, embora elas sejam muito rápidas para replicar algumas coisas, às vezes é difícil a gente controlar a escala, porque é muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, gente, cada vez mais a gente vai ter que se preocupar com essas pequenas coisinhas, esses pequenos sentimentos, essas pequenas interações significativas. Aí tem vários vieses. O Kotler fala já disso, que as marcas vão tentar ter um posicionamento mais humano. O que é ser mais humano? É falar sobre as causas, discutir em favor das minorias. Tem um discurso que não é a prol da venda, mas em prol da construção. Eu tô construindo a narrativa com os clientes ou as clientes da minha marca. Então, tudo isso, gente, é pensado, tem forma de ser criada. E aí, inteligência artificial é só uma ferramenta, tem que fazer muita coisa. E aí, vou ligando aqui o NLP, né, que acaba sendo essa interface, o processamento da nossa linguagem natural, ele tem realmente esse viés, mas ele abriu esse espaço para que nós conseguir conversar, conseguir interagir com outros dispositivos, né, de uma maneira natural, porque eu acho que isso que tem dado a mais escala, né? Imagina que se eu não pudesse conversar com a Alexa, com o Google Assistant, se eu tivesse que só falar em linguagem de código, isso não seria acessível. Quando eu começo a ter esse tipo de algoritmo que facilita essa comunicação numa linguagem natural, esse tipo de dispositivo, esse tipo de aplicação começa a surgir. E aí o Caio pode falar aqui dessa outra buzzword que tem começado a ganhar corpo no mundo aí de inteligência artificial e etc, que é não só os dispositivos estarem conectados, que é a nossa antiga computação ubíqua, né? Que é como mais agora essa computação ambiental ou de ambiente, que liga tudo que você tem no seu ambiente, que você conversa com ela de maneira natural, e aí sim você tem que ter essas aplicações, né, de interpretação de linguagem para poder entender o que o usuário está pedindo, mas também todo o comportamento, para se adequar às necessidades ou os pedidos do usuário. Pois é, e aí pegando esse termo, para mim, tem muito a ver com computação ubíqua, né? Mas isso aí é computação ubíqua. Também. É uma evolução, talvez, dele. Computação ubíqua é quando a tecnologia ela está presente no nosso ambiente. Então, sei lá, sua TV é inteligente. Beleza. Ela está conectada com a internet, está conectada com outros serviços. Seu iPad, seu celular, seu computador, são dispositivos, tecnologias que estão presentes no seu ambiente. O que faz com que a gente passe a adotar, não mais a considerar eles como dispositivos, mas sim como parte do ambiente, é quando eu tô aqui no meu computador e falo, liga a TV. Aí a TV liga. Eu só falei. E aí as coisas, os objetos, né, nas minhas casas, eles passam a estar conectados. E geralmente tem alguns serviços que fazem isso. Quem curtir, quem quiser brincar, isso mais popular é o IFTTT, o If This Then That, no qual eu posso conectar toda a minha casa. E aí toda a minha casa pode responder a comandos na Siri, comandos no Google Home, mensagens que eu posso mandar, botões, aplicativos que eu posso usar para controlar a casa. E aí, cada vez mais, a gente tá vendo essas casas inteligentes, né? Mas basicamente, gente, computação ubíqua, computação ambiental, são coisas muito parecidas, mas a diferença talvez a tecnologia está presente
nas nossas casas, ou está presente no nosso entorno, no nosso ambiente. O outro é quando o ambiente em si, ele passa a se interagir, a sentir, a saber ou a controlar as coisas que estão em torno da gente. E aí tem várias formas, tipo, que eu posso controlar ele, o meu ambiente, que é como é o exemplo que eu mais tô dando aqui, tipo, eu falar as coisas acontecerem. O motivo de eu estar falando tanto isso, gente, é porque aqui em casa é assim, tipo, aqui em casa as lâmpadas inteligentes, vocês estão ouvindo a gente, vocês não podem ver, né, mas se eu der um comando, ok, Google, faça a minha casa... Eita, agora o meu Google ouviu, vamos ver o que ele vai falar. Não, desistiu, não entendeu. Isso é tecnicamente o nome disso é garbage out, é quando o Google não entende, ele só deleta. Se eu der um comando, ou pra minha Siri, ou pro Google, ou pra Alexa, que também tá chegando no Brasil, eu posso controlar a casa, desliga a luz, liga a luz, faz a casa ficar vermelha, liga o ventilador, tem tomadas inteligentes, coloca a parada no fogão pra funcionar. Dá pra fazer muito isso. Mandar mensagens de texto, que é uma atualização que o Google Assistant lançou recentemente. Enfim, o meu ambiente agora, ele corresponde às minhas interações. Pode ser uma mensagem, pode ser uma fala, pode ser um aplicativo que eu usei pra controlar, tipo o FTTT, que controla toda a minha casa. Então, uma coisa, computação ubíqua, tecnologia presente no nosso ambiente. Computação ambiental, o ambiente corresponde às nossas necessidades. E ele em si está integrado. E geralmente tem algum meio que integra tudo isso. A Apple tem o HomeKit, que ela tenta fazer todas essas integrações. O IFTTT é um outro serviço, talvez um pouco mais simples do que o HomeKit e talvez mais aberto, né? Mas enfim, tem várias soluções que ajudam as pessoas a fazerem isso. E aí, gente, isso traz consigo outros dilemas e outras discussões que a gente vai começar até agora, que é o que a galera fala. Uai, peraí, essas paradas estão aqui em casa, tipo, eu tô falando aqui, do nada o Google acende. O Google tá me ouvindo? Por quê? Peraí, como é que isso funciona? O que é que tá ouvindo? Peraí, tá ouvindo, mas tá ouvindo pra melhorar? Como é que é isso? Tem uma notícia do ano passado, sei lá, de um ex-executivo da Amazon que desligava a Alexa quando ia fazer conversas importantes. Então, tem essa questão da privacidade, né? Sim. Tem um meme que rola na internet que é o marido sempre fala baixo com a esposa e a esposa pergunta, pô, por que você fica falando baixo aqui em casa comigo? Não, é pro Facebook não escutar o que eu tô falando. Aí minha esposa riu, a Alexa riu, o meu Google Assistant riu, todo mundo em casa riu. Mas aqui tem um fundo de verdade nesse rolê, tá? Porque a Alexa realmente riu. Acho que foi 2 anos atrás, não sei se vocês viram essa notícia, teve uma atualização da Alexa que, do nada, a Alexa começava a soltar uma risada macabra e ninguém entendeu. Até hoje, isso, a Alexa, o time da Alexa, né, não só falou, olha, foi uma falha que teve, mas ninguém entendeu o que aconteceu. Mas, cada vez mais, a gente vai ter discussões sobre o que é ética, o que é privacidade, como é que esses dispositivos estão nas nossas casas, por que eles estão nas nossas casas. Recentemente, a União Europeia processou, tá, na verdade, eu não sei se vocês estão vendo, mas tá tendo uma hearing, né, uma escuta, eu acho, no Congresso americano das Big Techs, e na União Europeia também tá tendo, mas em relação às interfaces convencionais, a União Europeia, ela convidou o time da Alexa, o time da Apple e o time do Google Assistant para discutir, tipo, o que é que vocês estão ouvindo? Será que tem um monopólio aqui nessa indústria? Por que tudo que a gente fala tem que ser através das interfaces de vocês? Será que tem outras empresas, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo a Sonos, que é uma caixinha de som inteligente. Por que essas empresas não são tão grandes quanto vocês? Então a União Europeia tá tentando entender se tem algum monopólio no mercado, por aí vai. Porque quando a gente fala nessas interfaces convencionais, a gente só vê esses nomes, né? Será que tem outros por aí que estão tentando crescer? Enfim. Então a gente vai ter outras discussões que a gente não tinha antes. Até mesmo agora, a gente tá começando a entender como é que essas interações mexem com o nosso modelo mental, né? Por exemplo, vocês, mais do que eu me considero uma geração test drive. Eu peguei MP3. Tipo, MP3, gente, pra quem é mais novo, MP3 já foi uma caixinha, tipo uma caixa de fósforo. Você andava na bolsa, tinha uma parada toca CD. Eu peguei toca CD, toca fita eu não peguei não. Mas tinha uma parada, tem sabe o botão de salvar? O botão de salvar era uma coisa de verdade. Então, tipo assim, eu peguei esse solete, eu peguei do CD pra cá, e aí eu peguei os tijolos, né, MP3, MP10, MP15, MP20, e foi evoluindo. Agora tá tudo no celular, mas eu peguei tudo isso. Mas enfim, eu cresci entendendo essas interações, né, essas mudanças. E a galerinha que tá crescendo agora, que só fala e as coisas acontecem, como é que isso vai mexer com a cabeça delas? Porque vocês já devem ver, né, vídeos aí das criancinhas usando dispositivos, interfaces de voz pra fazer a tarefa de casa, que tem alguns memes disso, tá? Esses dias eu tava vendo achei engraçado, tipo, uma amiga minha compartilhou comigo no Instagram, tipo, olha só, tipo, uma mãe chamando a criança era a Emily. Ei, Emily, ela não olhava, ela, Alexa, ela olhava, e aí ela achava que ela era Alexa. E aí, gente, como é que isso vai funcionar? Então, agora, a gente tá começando a entender na prática as implicações dessas interfaces e como é que essas interações conversacionais, né, vão moldar o nosso jeito de pensar. E aí tem até, só pra dizer assim, como as empresas estão tentando resolver isso, um exemplo claro disso é
é o Pretty Please. É bonito, por favor, ou por favor bonito, por favor educado. Pretty Please. É um lançamento que o Google fez, acho que 2 anos atrás. O Google percebeu que muitas crianças estavam começando a falar com os pais da mesma forma que falavam com as interfaces convencionais. Aí o Google lançou uma atualização que era, quando a criança desse o comando pro Google Home, a criança tinha que falar, por favor, senão o Google Home não fazia. E aí é a tecnologia moldando a mente das crianças, para elas serem educadas. Eu não lembro já se passou no bingo, mas é muito Black Mirror, né? Nossa, você tem que falar por favor e ser fofoleto, senão ele não responde, porque estamos gerando uma geração de... Faz isso, faz aquilo, ou só faz, não é? O Saramago falava que no Twitter, de passo em passo, a gente vai chegando a um grunhido, né? Em algum momento a pessoa vai falar assim, Coca, né? Não fala nem eu gostaria de uma Coca-Cola, por favor. Coca. É, que complicado. Pessoal, a gente tá chegando no final do podcast. Eu queria fazer uma pergunta pro Caridá, pra saber por que ele trouxe essa pauta. O Caio e ele são responsáveis por essa viagem ao mundo da computação que fizemos aqui. O que tem no Itaú dessa maluquice? Porque eu achei que, não, vamos falar de chatbot, assistente, sabe aquele que fala assim, olha, como é que eu posso te ajudar? Mas não, vocês chegaram. O que tem e onde gostaria de chegar? Mas vamos falar no curto prazo, tá, Caridá? Que senão eu entendo, no longo prazo é uma maluquice total, que você não sabe que você tá no banco e nem que você tem banco, beleza. Mas no curto prazo, e o que tem hoje? Por que você trouxe essa pauta e você que trabalha em um banco, como que a gente finaliza esse assunto no mundo real? Falando do que existe hoje no banco, né? Hoje, de todas essas aplicações que foi comentado no início, a gente já aplica no dia a dia vários desses modelos. Então, desde a converter voz em texto, querendo ou não, por mais que a interface de voz, que a gente falou bastante, mesmo a interface de texto, né? Você conversar com as marcas, com as empresas WhatsApp ou via mensageria, ela seja já a realidade, ainda assim, o maior ponto de contato com os clientes ainda é por telefone. Muita gente ainda prefere ligar por hábito, né? E também pelo Itaú, tem clientes de todas as faixas etárias e de todos os perfis, o pessoal ainda liga muito. Então, a primeira aplicação de NLP que existe hoje é converter voz em texto. E por que isso é importante? Porque se eu quero entender o que o meu cliente pede, por mais que um atendente ele escuta e tenta resolver o problema do cliente da melhor maneira possível, eu não tenho como analisar e ter se o meu atendente foi cordial, se fez um bom atendimento, então fazer essa análise de como foi o atendimento como um todo, mas também entender o que o meu cliente tem buscado, né? O que ele tem falado, que produto que ele tem reclamado, que produto que ele tem gostado. Então, converter voz em texto me permite ter esse texto para trabalhar depois. Então, primeiro, os algoritmos que a gente tem funcionando hoje em tempo real todas as ligações do Itaú são convertidas em texto hoje. Isso depois é processado com outros algoritmos, né, para fazer outras avaliações. Então, a primeira delas é fazer análise de sentimento. Esse cliente, ele estava com sentimento positivo, sentimento negativo, como que foi esse atendimento? Então, também existem modelos de NLP para fazer essa classificação. Esse cliente, ele falou, qual foi o tópico falado nessa ligação? Foi sobre cartão? Foi sobre empréstimo? Foi sobre seguros? Foi aí dentro de cartões? Foi um pedido? Foi uma reclamação? Então, cada etapa dessa análise é um tipo de algoritmo de NLP que ajuda a fazer esse tipo de análise. O que faz com que eu tenha escala de analisar milhões de ligações do que se eu tivesse que escutar todas elas, que ia ser humanamente impossível. E aí todos esses insights vão gerar, todas essas análises em cima desses dados, vão gerar insights para novos produtos que atendam os desejos, correções de produtos, correções de bugs dos canais e assim por diante. Então esse é todo um processo, mas eu diria que é um linguajar que a gente técnico aqui que é roda em batch. Depois que aconteceu, pós-fato, eu vou fazendo essas análises para tentar trazer insights de novos produtos, serviços, melhorias, etc. Por outro lado, a gente tem também uma aplicação, e aí talvez foi daí que venha sair da minha inspiração aqui, porque vamos falar aí de NLP, e talvez trazer esses pontos de assistente virtual. No Itaú, hoje, o time que eu trabalho, eu tenho um time multidisciplinar, cientistas de dados, engenheiros de dados, engenheiro de machine learning,
e trabalhando em conjunto o UX-Writer, o linguista computacional, enfim, várias pessoas junto. Mas esse time hoje, que é onde eu trabalho, que é o atendimento digital, desenvolveu uma plataforma e vários modelos de NLP para atender o cliente em tempo real. Então é uma aplicação de assistente virtual do Itaú, que está disponível para todos os clientes no app, no WhatsApp, em vários canais, que faz um atendimento 100% digital. E aí eu tenho que usar toda um pouco dessa tecnologia que nós falamos aqui. Obviamente hoje ele não tem a última etapa, que é a geração de texto. Ele vai até a parte de entender o que o cliente quer, as entidades que foram faladas, o contexto desse entendimento, disparar uma ação, qual que seria a melhor ação para aquele cliente. Aí essa ação ela já é pré-criada, toda envolvendo a voz do Itaú, né, envolvendo toda parte de marketing jurídico, etc. Isso é pré-criado, mas toda a parte de entendimento em tempo real é desenvolvida e é desenvolvida internamente exatamente para essa outra questão, esse outro viés que nós falamos de dados, como que eu garanto a segurança, como que eu garanto customização desses dados, customização de produtos. Então hoje essa tecnologia ela é 100% desenvolvida por esse time no Itaú, que é algo bastante disruptivo, né? Porque as empresas normalmente optam por usar essas outras tecnologias semi-prontas, que em alguns casos fazem sentido, por conta da complexidade. Mas quando você vai evoluindo, você chega numa escala ali que você não consegue mais customizar, porque foge, né, da sua mão. É uma caixa preta que você não sabe o que está acontecendo. Então, se você quer abrir essa caixa, entender o que está lá, e mais do que isso, vindo o LGPD e toda essa parte que a gente extrapolou um pouco no papo, mas eu quero explicar para o meu cliente o que aquele modelo, o que aconteceu ali. Você está me recomendando esse produto, por que você está me recomendando esse produto? Por que você está me recomendando esse atendimento? Não, por conta disso, eu consigo explicar para ele entender que não, eu estou recomendando por conta disso, porque é bom para você, dado o seu perfil, e aí isso fica muito mais transparente para o cliente, que é uma questão de posicionamento de marca, mas também tem a questão de regulamentação, tá? A LGPD está aí, e um dos preceitos da LGPD é o direito de explicação. O cliente ele tem o direito de pedir explicação do porquê daquilo. Então você sendo dono, conhecendo a fundo, não só como usuário, mas conhecendo toda essa parte complexa que tem por trás do modelo, é fundamental para você poder explicar o que está acontecendo. Então, não sei se eu respondi, mas sintetizando, estamos construindo coisas bastante legais que já estão funcionando, não chega ainda a nível de GPT-3, mas nós temos um time aqui de research que tem olhado o que tem acontecido para, no futuro, trazer, mas hoje isso já é aplicado, já está rodando em tempo real e trazendo benefícios tanto para os clientes quanto para o negócio. Então, é algo que me fascina bastante e que dá orgulho, né? E aqui até desmistificando um pouquinho que o Caio quis me jogar pro lado negro. Não, o Vini não é o lado humano, não. Só também do lado humano. É uma coisa que eu defendo muito, inclusive o nome da minha gerência, Human Centered Data, então os dados e a inteligência artificial centrado nos humanos, né? Eu acredito muito nessa questão de que a tecnologia como um todo, ela tá aqui para exponencializar as nossas capacidades positivas, né? E tirar os vieses negativos, mas é isso. E eu sou bastante fascinado pelo tema e acho que temos bastante coisa que, se aplicado para o lado positivo, tende a trazer muitos benefícios para todo mundo. Caridá, queria agradecer a sua participação, a ideia do podcast e que trouxe o Caio para fazer essa viagem com a gente. Caio, muito obrigado. Caio, deixa o link aí da comunidade de Bots Brasil e falar pro pessoal participar. Claro. Gente, quem quiser procurar a gente é Bots Brasil. BOTS, Brasil com S mesmo. Você pode procurar no Instagram, no LinkedIn, pode ser, sei lá, no podcast, que a gente também tá, mas os podcasts da gente é mais um resumo dos eventos que a gente faz remoto. No YouTube, vocês podem procurar, toda semana a gente faz 1 a 3 eventos, todos abertos, gratuitos, e a gente tenta ter sempre um engajamento muito forte com a comunidade. A gente tá muito numa vibe, não é mais uma live para assistir agora, é um conteúdo para depois. Então a gente tá tentando cuidar da saúde mental da comunidade. Tem duas coisas que eu queria falar, um pouco para me defender. Quando eu falei o lado humano da coisa, foi da galera de humanas, tipo na faculdade, tem a galera de exatos, humanos, eu sou da galera de humanas e tal, em vários aspectos, só pra deixar claro. Tem uma citação que uma das poucas citações, na verdade, que o Steve Jobs fez, que é do Alan Kay. Esse cara é um visionário no mundo da tecnologia e ele fala, tipo assim, as pessoas que realmente são sérias sobre software, elas precisam criar os seus hardwares. E aí, no caso da gente, pode ser software também. E hoje tá tudo nas nuvens, né? E aí eu acho que, resumindo o que o Vini falou, e aí só pra vocês também se admirarem com o Vini da mesma forma que eu me admiro, o Vini tá aí, gente, estudando coisa pra caramba, tá criando coisa muito massa. Foi lá no Vale, estudou lá no Vale também. Então, assim, não apenas o Banco Itaú,
mas o Brasil como todo, a gente tá criando coisas incríveis, experiências e formas de construir narrativas que são exemplos em vários cenários. Tenho orgulho um pouco do Brasil, tenho orgulho das coisas que a gente está construindo. A experiência bancária aqui no Brasil é uma das melhores experiências do mundo. O caso da Caixa agora com a coronavírus mostra que a tecnologia tem um grande poder de empoderar as pessoas, né? E digitalizar elas de várias formas. Obrigado aí pela oportunidade, gente, e espero poder fazer parte de outros momentos também. Aquiles, obrigado pela participação. Muito obrigado. Eu vou pedir pra Alexa aqui pra ver o Black Mirror. Não, você pode pedir, na verdade você pode mandar também, eu tava falando, é muito fácil, não é? O Caio fazer os eventos live, fazer 3 eventos por semana lá na comunidade Bots Brasil, porque ele põe os bots lá pra responder e gerador de lero-lero lá. Essa é uma comunidade fácil de você levar pra frente, cada vez mais fácil. Então, um agradecimento especial a você, ouvinte, pela audiência. Não deixe de colocar as 5 estrelinhas no seu ouvidor de podcasts. Isso ajuda bastante a gente lá no Spotify, favoritais, da Subscribe, que estamos em primeiro ali. Então, nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.